irmãos. Não tentem se apresentar para a salvação com a esperança de quem vai imaginando que o que você é, que o que você tem, que o que você faz será atrelado aos méritos inimagináveis da figura impoluta, perfeita e incomparável de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não há, irmãos. Salvação é exclusivamente competência de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, oferecido para retirar do mundo o que, irmãos? Quem tem competência de modificar, remover, alterar a estrutura modificada e destruída do ser humano é Jesus, irmãos. É Jesus, é Jesus. Essa igreja, irmãos, não tem uma teoria sobre as doutrinas da salvação, da volta de Cristo, do sábado, da criação, de um novo céu e uma nova terra. Esta igreja não tem uma teoria sobre esses assuntos. O que essa igreja tem é um conjunto de crenças muito bem fundamentados no Velho e no Novo Testamento, de que todas estas verdades apontam para a figura majestosa de Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu. Digo amém. Nós não somos teóricos da verdade. Os irmãos me ouviram? A igreja adventista não faz nem teoriza conceitos doutrinários e teológicos sobre a verdade. A igreja adventista não supõe o que é verdade. A igreja adventista não compartilha com os outros ideias aproximadas da verdade. Nós pregamos a verdade. As pessoas estão gostando da verdade, isso não é problema meu. A igreja está entrando num período perigoso, irmãos. Muitíssimo perigoso, porque uma grande geração dessa igreja, que são os nossos filhos, agora crescidos, estão chegando e por pouca leitura da palavra, estão imaginando que podem modificar os princípios que regem essa igreja, transformando essa igreja numa igreja de discípulos horizontais, que não olham para cima, apenas para um lado, tentando defender o indefensável, tentando meter na goela de Deus aquilo que Deus não quer. Se você quiser ir para o céu, a glória, o lugar maravilhoso que é o paraíso, não tente enfiar-se na presença de Deus como se Ele quisesse que você fosse o que você é. Por isso Ele morreu, para que você deixasse de ser o que é, para se tornar o que Ele, Jesus Cristo, é, irmãos. Lembrem-se, acabei de ler com você aqui, queridos, aquela expressão de São Mateus 24. Queridos, todos nós aqui nesta manhã queremos, nós temos um sonho como crentes, nós queremos voltar para casa. Se alguém aqui não sonha em voltar ao jardim e encontrar-se com seus pais, queridos, levante-se dessa igreja, pegue suas coisas e vá. Porque aqui estão aqueles que são chamados filhos de Adão e Eva, e nós vamos voltar para casa, irmãos. Nós vamos voltar para casa, e será um encontro memorável. Imagina, você, meu irmão, entrando nos primeiros minutos do milênio e olhando para aquela multidão, um casal se destaca, Adão e Eva. Vou falar de Adão, 6 metros e 10 de altura. E você está fazendo, nossa, silêncio, irmão. É 6 metros e 10, acompanhado de 1 tonelada de estrutura, de carne, de músculo e de ossos. Pensa num cara grande, forte e bonito, irmãos. Bonito de acabar, de doer. Você fala assim, meu Deus, eu pensei que tinha um bonito, mas desse jeito eu nunca imaginei. Adão, desse tamanho,
E do lado dele uma garota, irmãos. 5,90 m, 970 quilos. E você não é doido de chamá-la de gorda, porque é pura musculatura. Uma supermãe. E Jesus vai dizer assim: Adão, Eva, vem cá. Quero apresentar para vocês o desembarque dos seus filhos que eu consegui trazer de volta. E nós começamos a descer da aeronave que veio nos buscar. Vamos descendo, e Adão e Eva, comovido, e ela pergunta: mas Senhor, estão todos aí? Resposta de Jesus: todos que quiseram vir para te ver, porque não suportavam a saudade. Conheça todos os filhos que você não viveu para ver. Milhões de filhos. E ela diz assim: mas Senhor, e agora? Resposta de Jesus: você tem 1000 anos para cumprimentar e visitar e conversar com cada um deles, enquanto nós vamos resolver os últimos problemas e as últimas pendências jurídicas do julgamento. Milênio, irmãos. Digam amém. Amém. Você quer ou não quer encontrar com a mamãe e o papai? Eu digo, irmãos, com meus braços levantados, eu quero me encontrar com Adão e Eva, só para dizer: putz grilo. Cadê o Eurico? Eurico? Cadê a Hélida? Lembra-se que eu disse no carro? Olha a expressão: putz grilo. Que quer dizer: caramba! Que quer dizer: eu nunca imaginei que um dia eu poderia, o quê? Te ver outra vez. Abraço Adão e Eva e me volto para quem, irmãos? Para quem, irmãos? Jesus, eu posso te abraçar? E Jesus falou assim: of course. Sure you can. Que quer dizer? Está aparecendo a tradução aqui? Que quer dizer, é claro, que você pode. Ah, meus irmãos, precisamos entender, todos nós, se queremos voltar para casa, precisamos entender a regra do jogo. Precisamos ontologicamente e de verdade saber quem nós somos e quem é Deus. Precisamos disso, queridos. Você jovem, você adulto, você pai, você mãe, nós precisamos saber o que é que nós estamos fazendo aqui nessa igreja. Para onde é que nós estamos indo? Precisamos saber quem é Deus pelo testemunho poderoso de sua palavra, irmãos. Não há, irmãos, a menor possibilidade de darmos prioridade ao nosso modo equivocado e errático à visão de Deus. Não tem jeito. Olha, eu quero dizer para os irmãos que eu tenho um pensamento a respeito dessa doutrina e eu queria expressar. Não tem jeito, irmãos. Você só pode ser salvo dentro do esquema de Deus, jamais dentro do esquema das pessoas. Entender de nossa própria maneira as proposições salvadoras da divindade é optar pelo princípio da inexistência. Olha, irmãos, eu não sei se os irmãos sabem aqui da revolução que está havendo dentro da sua igreja. Eu não sei quantos de vocês sabem. Acabaram de publicar uma Bíblia, irmãos. E a Bíblia é denominada progressista. Nesta Bíblia é retirado todos os elementos, sinais e textos que traduzem a ideia de que uma pessoa pecadora, problemática, que não confessa e deixa seus pecados, poderá entrar de forma marginal no céu. E aí entra de tudo. E esta classe tem feito uma pressão absurda na igreja. Não vamos mudar de vida. A igreja tem que aceitar o nosso modo de vida
ou essa igreja está acabada por discriminar as pessoas. Errado! Não está acabado nada, irmãos. Vinde a mim todos vós que estáis o quê, irmãos? E oprimidos. E Jesus Cristo diz o quê, irmãos? E eu vos... Fiquemos, irmãos, com a máxima de Jó. Querem lembrar? Eu começo e você termina. Eu sei, e os meus olhos o verão. Disse João a essas palavras que você também conhece de cor. Não se turbe o vosso. Credes em Deus? Na casa de meu pai há muitas. E se não tivesse, eu vos diria, vou preparar-vos. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, irmãos. Para que onde eu estiver... Podem ser. Vocês não vão me pressionar por terem se comovido com as palavras de Jesus Cristo. Vou concluir o sermão, irmãos. Mais 40 minutos. Isto que vocês fizeram é um gesto natural de quem está dizendo para o quarteto e para o pregador: eu sei de onde estão vindo estas palavras, porque você as reconhece, irmão. Sabe, queridos, eu vou concluir fazendo uma brevíssima reflexão sobre Atos 4:12. Porque a profecia, os irmãos se lembram, não havendo profecia, o que acontece com a igreja? Quando nós paramos de compartilhar com os irmãos, com os jovens da igreja, a nossa ideia sobre o final da história desse mundo e o começo da gloriosa vinda de Cristo, a igreja se perde em meio às suas esquisitices e com as pressões que o mundo vai fazendo, como se isso tivesse alguma importância. Não tem, irmãos. Vou ajudar os queridos. A Bíblia diz que a nossa fidelidade deve ser testada até que limite, queridos. A fidelidade da igreja e dos crentes deve ser testada até que limite, irmãos. Ser fiel. Lembram disso? Por que é que nós vamos parar de ser fiéis agora, se a maioria dos irmãos estão vivos e bem de saúde? Olha para isso. Então quer dizer que nessas condições vamos praticar a infidelidade? Não. Ser fiel até a morte. Os irmãos, e eu olho daqui e ainda vejo sinais do que essa pandemia fez na igreja e com os irmãos. Vocês não têm ideia de quantos de nós vamos nos tornar inimigos uns dos outros por causa das coisas que os políticos e os poderosos fazem conosco. Todos aqueles crentes que não estão presos e não compreendem o princípio da palavra de Deus vão embarcar nessa conversa mole de políticos poderosos que falam mentiras em homenagem a si mesmo, e os crentes vêm para a igreja para criar confusão e distúrbio entre os irmãos. Vocês vão ver, irmãos. A Bíblia diz que estamos marchando para um tempo que a Bíblia denomina como um tempo de angústia como nunca. Irmãos, esquece isso que você viu na pandemia, esses 2 anos. Isso é só um teste para saber o tanto que você não está preparado para essa confusão. O diabo sabe o que fazer para espremer você. Ele vai machucar você. Ele vai acabar com tudo que você tem e te deixar absolutamente rastejante, como se fosse um mendigo à procura de Deus num mundo esquecido pela luz. Só que no meio desse ambiente de trevas, de destruição e tudo, vem as palavras de Atos 4, verso 12, irmãos. E não há salvação em nenhum outro nome abaixo do céu e da terra, pelo qual importa o que, irmãos? Que sejamos salvos.
Fica firme, meu irmão. Não afrouxa. Você não é só membro da igreja de São Mateus. Você é um fiel ouvinte do livro de São Mateus, capítulo 1, verso 21. E darás a ele o nome de Jesus, porque Jesus salvará o mundo dos seus pecados. Nunca vi um justo passar necessidade. E estou aqui hoje de manhã para agradecer a Deus por este imenso privilégio de dividir com vocês uma certeza que os irmãos não podem abrir mão delas. Não há nada, queridos, nada que você possa fazer para melhorar a sua condição diante de Deus. Não há, porque a sua salvação é mérito exclusivo de Jesus Cristo. Esse ato de salvação transitou em julgado, meu ilustre futuro advogado e quizá juiz. Transitou em julgado, quando, irmãos? Vocês sabem que sinal é esse? Jesus pendurado na cruz, moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz foi aplicado sobre ele. Disse Jesus: está consumado. Naquele momento, o processo, olha o processo aqui, irmãos, olha o processo aqui. Esse é o processo. Aqui dentro está descrito a característica do réu. Aqui dentro está descrito a atividade das testemunhas. Aqui dentro está descrito o acusador. Aqui dentro está descrito o juiz e o advogado. Aqui está o processo. Está consumado. Tudo que está escrito aqui, irmãos. Nesta frase, o processo que estava no santuário terrestre fez o quê? O processo subiu, irmãos. E agora, nosso advogado morto na cruz, ministra em nosso favor, no santuário celestial, que em 1844, este Jesus, nosso advogado, agora faz as ministrações finais para revisar se tem algum dos crentes que precisam de ter sua vida vasculhada só para Deus saber o que você precisa ter para não se perder. Terminou, irmãos. Próxima missão nossa: encontrar Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Digam amém. Que Deus te abençoe, te guarde, proteja e faça de você, meu irmão, um membro associado desse programa que a igreja tem, que é assistência social.